Salmo 1, pega aí. Quem for encontrando e puder, se coloque de pé. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre, né? Mas o legado fica. A gente não fica, não. Mas o legado fica. É isso que conta. Que há a certeza de que a gente não vai estar mais aqui. Todo mundo vai partir, mas nem todo mundo deixa legado. Mas tem gente que deixa. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e tudo quanto fizer, prosperar. Diga assim: tudo quanto fizer, prosperará. Diga: eu e a minha casa vamos prosperar. Senhor Deus, que essa seja uma verdade, que esse povo nessa noite seja despertado pelo Senhor para viver isso, para dar o fruto na extração própria. Já chega de ser árvore seca, já chega de ser infrutífero, já está na hora, meu Senhor, de ver essa palavra se cumprir na vida dos meus irmãos que aqui estão. Para tanto, meu Senhor, que a palavra do Senhor nessa noite possa penetrar, tirar agora toda a barreira, tirar agora, Senhor, todo o pensamento contrário, tudo aquilo que Satanás lançou na mente e no coração dessa pessoa, que por várias vezes impede essa pessoa de enxergar que o Senhor tem o melhor para ela. Quebra agora, Senhor, maldição hereditária, quebra agora, meu Senhor, barreiras, quebra agora, meu Senhor, preconceitos, quebre agora, meu Senhor, quebra, Senhor, medo, quebra, Senhor, timidez, quebra tudo agora, para que possamos viver a Tua palavra. Nós queremos viver a Tua palavra, não parte dela, nós queremos viver tudo que ela tem para nós. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Tirando essa da crise, é o tema do nosso culto hoje. Já dá para você entender de qual vai ser o assunto tratado. Já dá para você compreender que nós vamos falar sobre promessas. Promessas que têm você como alvo. Porque Deus não prometeu para o cavalo o que prometeu para você e para mim. Deus não prometeu para os peixes o que prometeu para você e para mim. A prosperidade, Deus não prometeu para eles. A prosperidade Deus prometeu para quem? Gostei. A prosperidade Deus prometeu para quem? Aí aprenderam contigo, irmão, viu? Deus lança as suas promessas desde Gênesis. E aquilo que Deus faz e deixa narrado na Bíblia, já é para que a gente entenda que aquilo também é promessa para nós. Deus fez o homem, planta um jardim para o homem. Deus não planta um jardim para Deus. Deus planta um jardim para o homem. Coloca dentro do jardim tudo que o homem precisava. Tudo do bom que o homem poderia desfrutar, Deus coloca dentro do jardim. Por desobediência, o homem perde o acesso ao jardim. Mas em Cantares 5 há um convite de Deus para retornar ao jardim. Que aquilo que Deus fez para você, Ele não se arrependeu de ter te prometido. Mas eu errei, mas Deus não retirou a promessa. Mas eu falhei, mas Deus continua com a promessa na palma da mão dele. É só você voltar para acessar. Falar desse assunto é muito complicado. É muito complicado por algumas razões. Uma delas é que muitos daqueles que nos antecederam ensinaram a igreja de forma errada. Ensinaram a igreja que para herdar o reino dos céus a gente tem que padecer necessidade.
a gente tem que quase passar fome, em alguns casos até passar, para conseguir ter acesso ao reino dos céus. Se para ter acesso ao reino dos céus, para ter acesso à salvação, bastasse a nós passar necessidade na terra, não haveria necessidade de Jesus descer e morrer na cruz por nós. Era só a gente passar fome para pegar a pulseirinha de acesso ao céu. Na oração que Jesus ensinou, Ramires, Jesus nos ensina a dizer: Pai nosso que estás nos... Agora, olha o que Jesus ensina: venha a nós o teu reino. Jesus não ensinou a gente para dizer assim, ó, nos leve para o teu reino. Não. Nos faça subir para o teu reino. Não. Venha a nós o teu reino. Ou seja, me deixa viver na terra como príncipe. Que é isso? Porque se eu sou filho dele, se ele tem um reino e é rei, quando eu chamo, venha a nós o teu reino, me faça viver na terra aquilo que eu só poderia viver dentro do reino que pertence ao Senhor. Traz para cá. Apóstolo, mas onde é que Jesus falou que isso é possível? Jesus falou com Pedro. Jesus falou com Pedro. Porque Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar em troca? Jesus olha para ele e diz: não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, tudo para me servir, para me seguir, que não receba ainda nesse tempo 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Foi esse Jesus quem disse assim, ó: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Quantos anos você tem? Fala. Quantos anos você tem? Não mente não. Quantos anos você tem? E há quantos anos você vive? Que pode ser que não seja a mesma coisa. De repente tem gente aqui que tem 44 anos, como eu, mas vive há uns 20, ou nem começou a viver ainda. De repente tem gente aqui que existe há 30 anos, mas está vivendo há uns 2, está vivendo de um ano para cá, depois começou a acessar as promessas do Senhor. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Ou seja, não estavam tendo vida, só estavam existindo. Só que Jesus potencializa ainda a vida que ele disse que veio dar. Vida, e não é uma qualquer vida, e vida com abundância. Só que ensinaram muita coisa para a gente errado. E tem gente que, devido à sua preguiça, à sua inércia, ao seu comodismo, também não gosta de falar sobre isso. Que justifica o seu fracasso, dizendo que quem fala sobre isso é porque só pensa nisso. Justifica a sua miséria, olhando para quem tem e dizendo: deve estar fazendo alguma coisa errada. Deve estar fazendo alguma coisa errada para estar conseguindo aquilo tudo ali. É tão verdade isso, que na cabeça dos brasileiros, pastor está no mesmo patamar que político. Porque na cabeça do brasileiro, político é tudo ladrão, e na cabeça dos brasileiros, pastor é tudo ladrão. É tão entranhado isso no pensamento miserável, que a maioria das pessoas pensa assim. De modo que quando alguém prospera, não é porque está fazendo a coisa certa. É impressionante, é uma inversão de valores. Parece que quem está fazendo a coisa certa é quem não prospera, e quem prospera só está prosperando porque está fazendo a coisa errada, quando na verdade é o contrário que tem acontecido. Mas hoje Deus vai te libertar aqui dentro. Por quê? Porque para a vida financeira é necessário libertação mesmo. Deus precisa libertar a tua mente aqui hoje. Deus precisa libertar teu coração aqui hoje. Você vai aprender a olhar para quem está crescendo e dizer: glória a Deus pela vida dele. Hoje você vai ser liberto desse pensamento de miséria. Você vai ser liberto desse pensamento de escravo. Você vai ver gente crescendo e vai dizer: se Deus levantou ele, pode me levantar também. Se Deus abençoou
abençoou aquela casa lá, pode abençoar a minha também. Se aquela irmã está conseguindo, eu posso conseguir também. Se Deus é com ela, Deus será comigo também. Você não vai mais criticar quem tem crescido, você vai dar uma olhada e procurar saber o que a pessoa tem feito na presença do Senhor, para Deus ter levantado tanto aquela pessoa. Quem está comigo para dar glória a Deus? É tão grave isso, é tão sério, que a primeira área na vida de Jó que Satanás tocou foi na finança. Você entendeu ou não? Satanás quer que Jó saia da presença de Deus, murmure, blasfeme. Aí a primeira área que Satanás vai tocar na vida de Jó é na finança. Porque Satanás imaginou o seguinte: se tocar na finança, ele desmorona. Se tocar na finança, ele sai da presença desse Deus. Se tocar na finança, ele vai querer morrer. Se tocar na finança, acabou Jó. Só que toca na finança, Jó continua retinho, fiel, temente a Deus, se desviando do mal. Depois que toca nos círios, ou melhor, que Deus leva os círios, ele ainda rasga a roupa e diz: eu nu saí do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do... Por que Jó agiu assim? Porque Jó tinha a mente que nós precisamos ter. Qual? Jó tinha uma mente próspera. E quem tem a mente próspera não tem medo de perder, que sabe que o mesmo Deus que Deus atrás também tem poder para restituir. Quem tem a mente próspera não fica focado no dinheiro. Quem tem a mente próspera entende que prosperidade é muito mais além do dinheiro. O dinheiro é só um detalhe nesse contexto de prosperidade. Quando eu leio Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, isso fica muito claro ali. E quem escreve é Salomão. Quem era Salomão? O rei que mais prosperou na história. Prosperidade também está ligado à honra. Por quê? Absalão e Salomão, filhos do mesmo pai. Absalão era mais forte que Salomão. Absalão era mais bonito que Salomão, mas morreu. E Salomão prosperou, cresceu, avançou. Por quê? Ele, Absalão, desonrava o pai, mas Salomão aprendeu a honrar o pai desde pequeno. Então já vou começando logo. Quem não aprende a honrar pai e mãe não terá prosperidade. Eu vou falando logo. Não pensa que é de qualquer maneira não. Quem não aprende a honrar pai e mãe não receberá a prosperidade da parte do Senhor, porque Deus não quebra princípios. Aí a gente chega no Salmo 1. E olha o que está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí mais da frente a Bíblia vai falar sobre uma prosperidade sobre esse homem. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores, receberá na vida dele uma unção. Que unção? Está aqui no texto: tudo quanto fizer, prosperará. Quem quer isso aqui para a vida? Quem quer prosperar naquilo que fizer? Quem quer crescer na vida financeira, profissional? Dá um glória a Deus direito aí. Agora, para que essa unção nos alcance, a gente precisa abrir mão do que está no capítulo, no versículo 1. O homem que recebe tal unção não pode estar encaixado nesse convívio do versículo 1, perdão. Olha o que diz: que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele que anda segundo o conselho dos ímpios não prosperará, nem se detém no caminho dos pecadores. Aquele que gosta de se deter no caminho dos pecadores não prosperará, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que se assenta na roda dos fofoqueiros, aquele que se assenta na roda de quem gosta de tomar conta da vida dos outros, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores não prosperará. Eu quero lançar um desafio aqui.
Você conhece algum fofoqueiro rico? Você não conhece. Você não conhece uma pessoa lá no teu bairro. O rico do teu bairro é fofoqueiro? Eu tenho certeza que não é. O rico lá do teu bairro, ele fica na casa de um, na casa de outro, falando da vida de um, falando da vida do outro? Ele não fica, porque o meu Deus não quebra princípio. O que está escrito vale, e vale para todo mundo. Aquele que se assenta na roda de escarnecedores não prosperará. Dá uma olhada para o teu irmão, pergunta para ele: quer prosperar? Avisa para ele: sai da roda, sai do meio deles. Se não quer viver igual a eles, se quer viver igual a eles, fica no meio deles. Agora, se quer crescer, se quer chegar onde eles não chegaram, se quer viver o que eles não viveram, estar com eles não pode mais ser uma opção para você. Entenda uma coisa: para acessar aquilo que Deus tem para mim, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, eu tenho que abrir mão de algumas companhias, eu tenho que abrir mão de algumas amizades, eu tenho que abrir mão de algumas rodas, pessoas que não combinam com a promessa de Deus para a minha vida. Eu sei que dói, mas tem que sair de perto. Eu sei que é complicado, mas tem que aprender a renunciar. Você pensou que ia chegar aqui, eu ia fazer uma oração, botar a mão na tua cabeça, você ia sair daqui marcando uma viagem? Não é assim não, queridão. Tem um processo, tem um caminho. Aí olha o que o texto diz: se não estiver no meio deles, se estiver no meio deles não tem jeito. Mas se não estiver no meio deles, se tiver o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar dia e noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Aleluia! Árvore plantada junto a ribeiros de água sempre está em fase de crescimento, nunca definha. Árvore plantada junto a ribeiros de água, de tempo em tempo só vai ficando melhor. Árvore plantada junto a ribeiros de água não diminui, só cresce. Árvore plantada junto a ribeiros de água oferece sombra. Árvore plantada junto a ribeiro de água, no tempo certo também vai dar fruto. E é interessante que vai dizer, e aqui eu começo: dá o seu fruto, em algumas traduções, na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Apóstolo, aí tem alguma coisa errada, porque eu estou na presença de Deus, eu não estou mais na roda dos escarnecedores, eu já cortei esse negócio de fofoca, já até falei com a minha esposa que não quero mais isso lá em casa, eu não saio mais com essa turma que só gosta de ficar tomando conta da vida dos outros, eu não estou mais me detendo no caminho dos pecadores, não me assento mais nessas rodas de bagunça, mas eu não estou prosperando. Eu estou na igreja, eu não falto um culto, mas eu não estou prosperando. Por que que Deus então não está derramando sobre mim essa prosperidade? Porque se isso aqui é uma promessa, e se eu estou fazendo a minha parte, sair do meio deles, estou meditando na palavra, estou sendo fiel a Deus, por que que o que está escrito aqui não está acontecendo comigo? Pergunta para mim, por quê? É porque a Bíblia está te comparando com uma árvore. Como assim? Eu vou te explicar. É porque jaqueira não dá manga, mangueira não dá figo, figueira não dá romã. Cada árvore dá o seu próprio, cada árvore gera o fruto que Deus a fez nascer para gerar. Eu vou te explicar isso aqui. É que tem muita gente que está até plantado, mas é pé de manga que quer dar azeitona. Estou entendendo? Eu vou falar. Tem gente que está até firmado, está plantado, está na igreja, mas é um pé de jaca que quer dar bio. Não vai dar bio. Enquanto não se render
a produzir jaca, nunca vai ter fruto. Enquanto não fizer aquilo que Deus fez nascer para gerar, para produzir, não vai dar fruto. Mas, apóstolo, isso aqui tem que me alcançar, irmão. O pé de manga vai ter que gerar manga. Não estou entendendo por que a prosperidade não está me alcançando. É porque talvez você não esteja fazendo o que nasceu para fazer. De repente Deus quer que você seja uma coisa, você está querendo ser outra. Deus tem um propósito para você em uma área profissional e você está insistindo em outra. Deus tem algo para você aqui e você está querendo aqui. Aí é o pé de manga que quer dar a bio. Aí é o pé de jaca que quer dar a acerola. Está plantado, está junto a ribeiros de água, está na presença de Deus, mas quer produzir o que Deus não te gerou para produzir. O que eu faço então? Comece a fazer o que nunca fez. Apóstolo, eu não estou entendendo. Olha aqui para mim. Se você não se assenta mais na roda dos escarnecedores, se você medita na palavra do Senhor dia e noite, se você tem sido fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, se você tem estado firmado na presença de Deus e mesmo assim não está prosperando, eu tenho um recado para te dar. Pergunta o quê? Deus vai levar você a fazer uma coisa nova. Que se você não está prosperando naquilo que você já faz, é porque Deus quer que você faça uma coisa nova. Eu vou dizer, e não é para você ter medo não. Deus quer que você faça uma coisa nova. E se você insistir em produzir jaca sendo mangueira, você vai morrer sem dar fruto. Plantada no lugar certo, na casa do Senhor, mas sem produzir. Na casa do Senhor, mas sem dar certo. É porque talvez você esteja querendo ser o que a tua irmã é. Você está querendo ser o que a sua mãe foi. Você está querendo ser o que você foi forçada a estudar para ser. É porque a minha família me botou nessa escola e disse desde cedo que eu tinha que me formar nisso aqui. E se a tua família estava errada? Ah, mas todos os cursos que eu fiz foi nessa área aqui. Eu trabalho, eu insisto, eu sou fiel a Deus, eu estou na presença, mas eu não consigo ver prosperidade. Deus vai te fazer se levantar para fazer uma coisa nova. Vai mexer com muita gente isso aqui. Olha para alguém e diga assim, ó, não é o que você está pensando, é o que Deus decidiu. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus determinou. Talvez você diga, não, eu que não vou alargar, eu que não vou deixar a minha profissão para fazer tal coisa. Então morre pobre na sua profissão. E não vem para o culto que a gente está falando de prosperidade, se você está satisfeito. Sabe qual é o teu problema? É não querer dar o braço a torcer. É ficar com medo da crítica de pessoas. É ter problema com aquilo que alguém vai falar, com aquilo que a família vai apontar o dedo e dizer. Deus pode nessa noite te dar uma ideia que está vinculada ao teu propósito. Você começar a fazer algo que você nunca fez e você prosperar como nunca prosperou na vida. Como assim? Dá uma olhada para Noé. Noé era lavrador, mas se Noé insistisse em ser lavrador, ele ia morrer, e a família dele ia morrer junto dele. Aí Deus chama Noé, diz que vai destruir a terra, diz que vai matar toda a raça humana no dilúvio. Que é isso? O que Deus decidiu no céu, Ele revelou para Noé na terra. Gente, Noé agradou tanto a Deus, que Deus contou um segredo para Noé. Deus contou para Noé um segredo. O que é isso? Intimidade. Ah, meu Deus, quando eu tenho esse nível de intimidade com Deus, Deus traz para mim direitinho aquilo que Ele quer que eu faça. Deus coloca diante de mim certinho qual é o meu propósito. Aí Deus chega para Noé e deixa bem claro para Noé que o propósito dele agora não é ser agricultor. O propósito dele agora é construir uma tal de uma arca. Noé nunca fez uma arca na vida.
Aí se Noé fosse igual a alguns que estão aqui dentro, e já pensando assim, eu que não vou fazer uma coisa nova, eu agora vou começar do zero, eu vou começar um negócio que eu nunca fiz agora, nessa altura do campeonato. Aí se Noé pensasse assim, se Noé pensasse assim, Senhor, não dá não, essa altura da vida, eu que nunca fiz isso, deixa eu quieto aqui fazendo o que eu sempre faço. Só que Deus não queria que Noé fizesse o que sempre fez. Deus queria que Noé fizesse uma coisa nova. Deus quer que você também faça uma coisa nova. Se está frustrado no seu trabalho, se está frustrado com aquilo que você recebe, Deus vai levar você a fazer uma coisa nova. Noé não era marceneiro, Noé não era carpinteiro, mas eu gosto de Noé, que quando Deus falou para ele, você vai fazer uma arca, ele olhou para Deus e disse, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor falou que eu faço, então eu vou fazer. Noé não olhou para Deus e disse assim, mas eu não sei nem como que começa isso, eu não posso, eu nunca fiz, eu acho que eu não consigo. Noé olhou para Deus e disse, se o Senhor falou que eu faço, então é porque eu faço, eu vou fazer. Fala assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Tem coragem de ficar para ouvir a resposta? Tem coragem de ficar para ouvir a resposta? Noé ouve de Deus que ele quer que Noé faça uma arca. Noé fez uma arca e deu certo. A arca nunca foi de Noé, a arca sempre foi de Deus. Mas a gente até hoje conhece a arca como a arca de Noé. Fez tão bem feito que até aquilo que era de Deus a gente diz que era de Noé. Você está entendendo ou não? Por quê? Porque quando Deus te leva a fazer alguma coisa nova, é porque Deus sabe que você dá conta de fazer com perfeição. Não precisa ter medo. Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar e você vai prosperar. Lembra de Raabe? Que tem gente, pastor Vitor, que pensa assim, mas o problema é o lugar que eu estou. Onde é que Raabe estava? Em Jericó. Jericó, lugar amaldiçoado. Raabe estava em Jericó. Jericó ia ser destruída. Mas o que Deus fez? Deus manda 2 espias para Jericó através da vida de Josué. Raabe sente um desejo no coração de esconder os 2 espias. Raabe nunca teve um homem dentro da casa dela que não fosse para levá-la para a cama. Que isso? Ela era prostituta. Todos os homens que entravam na casa de Raabe era para levá-la para a cama e deixar os denários em cima da mesa. Era para pagar pelo corpo dela. E o que Raabe fez naquele dia? Raabe naquele dia fez algo que ela nunca havia feito. E quando Raabe fez algo que ela nunca havia feito, ela pôde viver o que jamais esperava viver. Onde? Dentro de Jericó. Porque ela protege os 2 espias e agora é feita uma aliança. Raabe diz assim, quando Israel vier para tomar Jericó, poupa a minha vida, a vida dos meus pais e a minha casa. Aqueles homens agora olham para Raabe e diz, pode ficar tranquila, quando o nosso exército invadir a sua casa, você, os teus pais, vocês serão poupados. E quando a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 1, quem é que está na árvore genealógica de Jesus? Raabe. Quem era Raabe antes? Uma meretriz. Quem é Raabe agora? Aquela que está na árvore genealógica de Jesus. Por quê? Porque ela teve coragem de fazer o que nunca havia feito. Qual era a profissão dela? A profissão dela era ser prostituta. E agora, Raabe agora pertencia ao povo de Deus. Como? Por adoção. Não nasceu israelita, mas se colocou no meio do povo de Deus. Fez algo que nunca fez. E no lugar de maldição, a casa dela foi abençoada. Raabe teve coragem de fazer o que ninguém ali faria. Ainda falando de Jericó, lembra de Bartimeu? Me mostra na Bíblia. Cadê alguém que fez isso que Bartimeu fez? Jesus está saindo de Jericó e o doidão começa a gritar. Gritou, clamou, alta voz.
mandam ele calar a boca, mas ele continua clamando. Tinha mais cego em Jericó, mas não fizeram isso. Tinha mais cego na redondeza, mas não fizeram isso. Aí quando Bartimeu fez o que ele nunca havia feito, Jesus parou e deu a vitória para ele. O que você quer que eu faça? Que eu tenha vista. Imediatamente ele viu. E o que ele fez? Jesus tirou ele da pobreza. Porque o teu problema é que você acha que Jesus só deu visão para ele, mas Jesus tirou ele da pobreza. Ele era mendigo, agora não era mais. Ele vivia de esmola, agora não precisava mais de esmola. Ele vivia do favorzinho de alguém, e agora não precisava mais do favor de ninguém. Ele vivia na dependência do homem, mas agora passou a viver na dependência de Deus. Olha aqui, Jesus não só curou a visão de Bartimeu, não. Jesus fez Bartimeu sair da miséria e da pobreza. Quem está comigo para dar glória a Deus? Mas Bartimeu fez o que nunca havia feito. Ele nunca fez isso. Ele nunca havia feito isso, e ninguém ali havia feito isso. Lembra de Jacó? Jacó é forte demais. Jacó parece que é doido, porque Jacó se passa pelo irmão na casa dele para receber a bênção da primogenitura. O pai descobre, ele tem que sair fugido. Ele deita com a cabeça em cima de uma pedra, tem um sonho, e no sonho Deus está. E quando ele acorda do sonho, ele pega a pedra, coloca por memorial, pega o azeite que ele tem, derrama todinho sobre a pedra e diz: se o Senhor for comigo, me dê pão para comer, roupa para vestir, e me livrar da mão dos meus inimigos, e fizer com que em paz eu volte à minha casa, o Senhor será o meu Deus. E de tudo aquilo que vier às minhas mãos, certamente eu te darei o dízimo. E seguiu em frente, encontra a Raquel, fica completamente apaixonado por ela, a perna tremeu, deu borboleta na barriga. Ele disse: vou casar com ela. Trabalha 7 anos de graça, para casar com Raquel. Você já trabalhou 7 anos de graça? Alguém aqui quer trabalhar 7 anos de graça? A Gênesis te contrata hoje. 7 anos de graça. Ninguém fez isso. Jacó chegou e fez. Aí no dia do casamento, o pai da noiva engana ele, coloca a outra no lugar. Ele passa a noite de núpcias com a outra, quando acorda diz: estou com a mulher errada. Vai até o pai e diz: por que o senhor me enganou? O pai vai dizer: porque aqui tem que casar a mais velha primeiro, e ela era mais velha. Aí Jacó vai dizer: mas eu não desisto da Raquel não. O que eu quero, eu vou lutar até conseguir. O que eu quero e ponto. Aí eu vou falar. Sabe por que muita gente aqui não prospera? Pergunta para mim, pastor, por quê? Porque não quer. Eu quero, quer não. Por que muita gente aqui não dá certo na vida profissional, Márcia? Porque não quer. Porque muita gente aqui não sai da miséria, porque não quer. Porque tem muita gente aqui, Marcelo, que não prospera financeiramente, Marcelo, porque não quer. E eu vou dizer como que eu sei que você não quer. Que se quisesse, já teria feito alguma coisa para mudar de vida. Que a gente mostra que quer com a nossa atitude, não é com a nossa fala, com o nosso mimimi. Você diz que quer prosperar, mas não quer soltar o Bolsa Família. Você diz que quer prosperar, mas não quer soltar o cheque gás, o vale coxinha, o ticket de restaurante, o vale do restaurante popular. Você diz que quer prosperar, mas não quer soltar o cartão Goitacá, sei lá qual é o nome. Você diz que quer vencer, mas não quer. Você diz que quer dar certo na vida financeira, mas não quer. Por que o senhor está dizendo que eu não quero? Porque você fica com a traseira no sofá, assistindo televisão o dia todo. E vou falar mais, tem uma turma aqui que fica empinando pipa à tarde no meio da rua. E diz que quer prosperar. Está soltando pipa e quer prosperar. Está jogando videogame e quer prosperar. Está vendo Netflix o dia inteiro e quer dizer para mim que quer prosperar. Você não quer prosperar, fala a verdade. Fala a verdade. Que se quisesse, sairia dessa vida que está levando. Eu estava assistindo uma luta e o treinador chamou a minha atenção. Eu gosto desses caras. O treinador chegou lá no intervalo
de um round para o outro, agarrou no cangote do lutador dele e falou assim: ó, sabe por que você não ganhou ainda? Sabe por que você não ganhou ainda? Sabe por quê? Ele olhou dentro dos olhos do camarada e disse: porque você não quer, ele quer mais do que você, é por isso que ele está ganhando. Ele está ganhando de você, porque ele quer mais do que você. Você não ganhou ainda, porque você não quer. Pega no braço do teu irmão, dá uma sacudida nele, mexe, vem cá Bela, vem, mexe com teu irmão e diga assim: ó, será que você quer? Mostra que você quer, prova que você quer, reage, pelo amor de Deus, reage. Reage. Eu quero, quer não. Quem quiser vai prosperar, quem quiser vai dar certo. Aqui nessa casa, quem quiser vai arrebentar. Jacó olhou e disse assim: eu quero, mas vai ter que trabalhar mais 7 anos. Eu quero, eu trabalho mais 7 anos, mas eu quero Raquel. Eu amo, eu quero. Trabalha mais 7 anos, casa com Raquel. Mas eu não terminei não com a história dele não, porque o bicho era doido. Aí ele começa agora a trabalhar e receber salário do patrão dele, que era o sogro. Trabalhava para o sogro. Deus me livre. Trabalhava para o sogro. Aí o sogro vai estipular o salário dele. Olha, quando nasceu ovelha malhada, é sua. Quando nasceu ovelha lisa, é minha. Esse é o teu salário. E por que que esse sogro falou isso? Porque só estava nascendo ovelha lisa. Sogro bom, bicho bom, só estava nascendo ovelha lisa. Aí ele diz: se nascer malhada é sua. Aí Deus deu uma visão para Jacó. Deus falou para Jacó na intimidade: pega uma vara, pega o seu canivete, o seu estilete, dá uns cortes na vara e puxa a casca, deixa a vara toda malhadinha. Vai lá na frente do bebedouro das ovelhas que estiverem prenhas, cruza a pena, aí sou eu que estou falando, tá? Cruza a pena e apoia seu corpo na vara malhada. E há de ser que toda ovelha prenha que chegar no bebedouro para beber água, vai olhar para a vara malhada, e a partir de então vai começar a parir só filhote malhado. Eu quero saber quem é que fez isso antes. Nunca ninguém fez um negócio desse. Se dá para você entender onde eu quero chegar, nunca ninguém fez um negócio desse. Só que tem o seguinte: ali tem muita ovelha e tem muitos empregados. Imagina os empregados olhando para Jacó e dizendo: que bicho doido, lá. O que aquele perturbado está fazendo? Está fazendo tique na vara, está descascando vara e segurando o vara malhado na frente, está falando com as ovelhas. O bicho doido está com a vara malhada na mão, porque nunca ninguém tinha feito. E quando ninguém faz, quem se levanta para fazer é criticado, é chamado de doido. Alguém diz: bateu com a cabeça, só pode. Aquele ali eu acho que bebeu. Aquele ali, depois que foi para a igreja, o pastor está fazendo lavagem cerebral nele, está querendo fazer coisa que nunca fez. É porque vai ter resultado que nunca teve. Só nascia ovelha malhada, porque ele fez um negócio que nunca ninguém tinha feito. Ele fez um negócio que nem ele nunca havia feito. E aí que o sogro dele era bom, mudou o salário dele. Sabe quantas vezes mudou? Pergunta quantas? 10. Sogro bom, irmão, bicho bom, mudou o salário dele 10 vezes. E nas 10 vezes Deus deu estratégia. Nas 10 vezes Deus deu estratégia. E o que aconteceu? Jacó não parava de prosperar,
foi prosperando, prosperando, prosperando. Como é que Jacó chegou lá? Jacó chegou lá sem nada. A única coisa que sobrou foi uma vara na mão dele. O camarada chega sem nada, mas quando ele saiu de lá, ele era mais rico do que o patrão dele. Saiu de lá com ovelha para tudo que é lado. Deus fez Jacó prosperar. O mesmo Deus de Jacó é o Deus dessa casa, é o Deus dessa igreja, e vai te ensinar a fazer o que você nunca fez. Deus vai te dar uma ideia, e você vai fazer o que você nunca fez. O que você nunca fez, o que você nunca nem viu ninguém fazer. Vai dar medo no começo. Você vai ficar meio travado e vai dizer: será? Mas Deus vai te dar sinais de que é contigo. E você vai ver as coisas acontecerem numa velocidade tão grande, mas tão grande, que você vai parar e vai dizer: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? É porque você estava no sofá assistindo novela, é porque você estava no joguinho de videogame. Mas agora que você veio para esse culto, você não vai mais perder seu tempo com isso. Você vai produzir. Por quê? Porque pobreza é improdutividade. Você não vai ficar mais parado, você não vai ficar mais de braço cruzado. Ah, mas eu nunca aprendi a fazer nada. Eu tinha que fazer um curso primeiro. Faz o que você puder fazer, e Deus vai te honrar. Vou terminar, mas deixa eu só falar de Isaac. Posso, irmão? Ou melhor, de Ismael. Falar dos dois. Por quê? Porque Isaac foi criado com o papai. Tudo que o papai tinha é dar para o Isaac. Isaac era o filhinho mimado do papai. Isaac nunca precisou trabalhar muito. Isaac tinha tudo porque o pai dava tudo para ele. E Ismael? Ismael foi despedido, mandado embora. Os dois eram filhos de Abraão. Ismael, a mãe de Ismael, recebeu um odre com água e um punhado de pão. E Abraão disse assim: ó, pega o menino e vai embora. E o texto vai dizer no capítulo 21 de Gênesis, que Agar e Ismael, o filho dela, saem andando errante pelo deserto de Berseba. É um filho que agora está no deserto, tendo um pai rico em casa, mas está no deserto. A água acaba. A mãe dele pega ele e coloca debaixo de uma árvore, e pensa assim: ele vai morrer e eu não quero ver, então vou para longe dele. Ele está debaixo de uma árvore, sem o pai e sem a mãe, mas tem Deus. Isaac falou, ou melhor, Ismael falou alguma coisa, porque o texto vai dizer que o anjo desceu, foi até Agar e disse assim: o que você tem, Agar? Erga-te e levanta o menino, porque Deus ouviu a voz dele, desde o lugar em que ele está. Aí a história é que ele cresceu no deserto, foi flecheiro. Foi o quê? No capítulo 25, Abraão morreu. Quando Abraão morreu, Ismael, que nunca mais viu o pai, veio para o sepultamento do pai. Só que ele não veio sozinho. Ele veio trazendo 12 filhos. E a Bíblia vai dizer que cada um dos 12 filhos dele morava em um palácio. Um camarada que foi mandado embora da casa do pai com água e com um punhado de pão na mão. Mas quando voltou, voltou muito rico. Por quê? Porque ser filho de Abraão não vai garantir a tua prosperidade. Tem hora que ter pai rico não vai resolver a situação, não. Tem hora que ter direito à herança do pai não vai fazer você conquistar a tua vida, não. Ficar parado esperando o pai morrer para ter uma casa própria não faz de você homem. Que tem gente que espera o pai morrer para conquistar a sua casa própria. Não é tua, foi teu pai que conquistou, não foi você. Não, quando papai morrer, o carro vai ficar para mim. Você não trabalhou para comprar aquele carro, você não trabalhou para fazer aquela casa, você não trabalhou para colocar aquele dinheiro lá no banco. Então tira esse olho de boi de dentro da casa do teu pai e vai viver a tua vida.
vai crescer, vai produzir, vai dar certo. Deixa de ser criança. Ismael teve que se virar. Isaac foi o queridinho do papai. No capítulo 25, Ismael está podre de rico. No capítulo 26, Isaac está passando fome. O filho mimado, no capítulo 26, está passando necessidade. O filho que foi abandonado, no capítulo 25, está muito rico. Que a dificuldade forma a gente forte. A dificuldade, sabe? Tem hora que a melhor coisa que pode acontecer com a gente é as pessoas pararem de ficar passando a mão na nossa cabeça. Tem hora que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é entrar numa igreja, numa noite como essa, para receber uma pancada através da palavra, para ver se acorda. Eu não estou aqui para te entregar a chave. Vai procurar outro pastor que faça isso. Eu não estou aqui para gritar terra açurianda, botar a mão na tua cabeça e te dizer: eis que te digo que Deus está te dando, quando na verdade Deus não está te dando nada. Eu não estou aqui para brincar no âmbito espiritual. Eu estou aqui para te dizer que tem um caminho para prosperar sim. E esse caminho é o que está escrito aqui, ó. Olha, perceba o que está escrito aqui, ó. Tudo quanto fizer, prosperará. Eu vou dizer de novo, hein? E só os mais espertos já pegaram, ó. Tudo quanto fizer, prosperará. Porque se não fizer, não vai prosperar. Se não trabalhar, não vai prosperar. Se não produzir, não vai prosperar. Não vai cair do céu. Tem que fazer para prosperar. Lembra de Deuteronômio 28? Onde colocar a tua mão, você vai prosperar. Tem que colocar a mão. Esse colocar a mão de Deuteronômio 28 é fazer alguma coisa, é trabalhar, é produzir. Deus não quer filhos mimados. Deus quer gerar guerreiros aqui dentro. Pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim: ó, meu Deus, aquele rapaz ali não teve ajuda de ninguém, só Deus mesmo para ter feito ele crescer desse jeito, só Deus para ter feito ele prosperar. Olha a casa que ele conquistou, olha o emprego que ele tem, olha a empresa que ele abriu. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Eu fazia um gabinete antes do culto, eu estava compartilhando com uma irmã a história de um cidadão aqui no Brasil. Camarada com 12 anos de idade foi molestado pelo padrasto. Fugiu de casa porque a mãe não acreditou nele. Fugiu de casa. A única coisa que ele levou foi um lençol para se cobrir na rua. Na primeira noite roubaram o lençol dele. 12 anos na rua, sem nada, com medo da família dele encontrá-lo. Ele saiu da região dele e foi para São Paulo e viveu na rua em São Paulo. E hoje é um dos homens mais ricos desse país. Temente a Deus, confia no poder de Deus. Que é isso? Ele não tinha nada e Deus fez ele ter tudo. Ele foi mexer com coisas que nunca ninguém nem ensinou para ele, mas ele foi lá, acreditou, meteu o nariz, fez dar certo. Enquanto tem muita gente esperando dar certo, tem gente olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu confio que o Senhor está comigo para me fazer dar certo. Para de esperar, é Deus quem está esperando por você. Estou esperando Deus fazer, não, é Deus que está esperando você fazer o que está escrito aqui, ó. Tudo quanto fizer, prosperará. Eu não estou pregando para gente que vai sentar a traseira no sofá e ficar dizendo: eu tenho uma promessa e a promessa vai se cumprir. Não, eu estou pregando para gente que vai levantar a voz e vai dizer: eu tenho uma promessa e me levanto para tomar posse dela. Eu tenho uma promessa e aquilo que eu me colocar para fazer, o meu Deus vai me honrar. Eu não vou ter medo de recomeçar a minha vida. Ontem minha esposa veio trazer para mim a história de uma senhora que eu quero conhecer pessoalmente. 62 anos de idade. 62 anos de idade. Começou algo novo agora. Montou um negócio de vender empadas, empadão, esses negócios. A mulher está bombando de vender.
Detalhe, a mulher com mestrado, com doutorado na área que ela atuava, deixou tudo, pastor Vitor, ela deixou uma carreira lá, para fazer empada, empadão, montar um Instagram e arrebentar de vender e provar de uma prosperidade que todos os anos de trabalho não conseguiram dar para ela. Uma senhora de 62 anos, e ela fala no Instagram dela, 62 anos, que teve a coragem de recomeçar. E por muitas vezes a gente vê tanta gente jovem esperando que as coisas caiam do céu. Tem um caminho para a prosperidade, mas não é um caminho de facilidade, é um caminho de fé misturado com ousadia. Tudo quanto fizer prosperar, você vai fazer coisas que nunca fez. Porque se você não está dando certo naquilo que você faz, é porque Deus quer que você faça alguma coisa diferente. Se você é temente a Deus, se você é fiel a Deus, se você não se assenta mais nessas rodas aqui e não está prosperando naquilo que você faz, é porque Deus quer, Deus está te chamando para fazer coisa que você nunca fez. E vou dizer uma coisa, hein? É nesse ponto que você vai descobrir o que é felicidade. Como assim? Eclesiastes 5,19: a prosperidade que vem de Deus traz satisfação e prazer naquilo que é o meu trabalho. Deus tem isso para você, Deus tem isso para a tua casa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: nós vamos arrebentar, nós vamos crescer, e não tem crise que vai impedir a nossa prosperidade. Quem está comigo dá glória a Deus, dá um pulo dessa cadeira e vem adorar a Ele. Ei, eu vou usar só como exemplo, por favor, não pegue de forma literal. Irmão, o que é melhor, irmão? Um camarada que vende coxinha. Você vem? Ah, tá de brincadeira. É sério? Glória a Deus, hein? Jesus. Então você vai entender. O que é melhor, irmão? Um camarada que venda coxinha, mas prospere, ou um doutor que não sabe o que é prosperidade? Porque tem gente que confunde o que é prosperidade. Irmão, presta atenção, vou te explicar o que é prosperidade. Se eu ontem andava com uma bicicleta e hoje estou andando com uma moto, eu estou prosperando. Mas se ontem eu andava com um carrão e hoje eu estou andando com um carrinho, eu posso até ter muito dinheiro, mas eu não estou prosperando. Prosperidade é um progresso contínuo, não é acúmulo de dinheiro, mas é um crescimento na presença de Deus. Você está entendendo o que é prosperidade? Prosperidade é você não ficar parado no mesmo lugar a vida toda. Tem gente que tem muito dinheiro, mas tem sempre a mesma coisa, está parado no mesmo lugar a vida inteira. Não tem prosperidade. Vai perguntar se é feliz. Não é feliz, porque não está tendo a satisfação do crescimento. Então é melhor alguém que venda coxinha e que prospere, do que um doutor que não sabe o que é felicidade. Deus tem coisa nova para você. Ah, mas eu tenho meu diploma, eu sou o doutor fulano de tal. Você pode ser o doutor fulano de tal. Eu prefiro ser o Zezinho que prospere, do que o doutor fulano de tal que vive uma vida sem graça. Dá licença, mas eu prefiro o que Deus tem para nós. Sabe, irmão, é melhor um vendedor de pipoca que ame o que faz e que prospere dentro daquilo, do que um médico que cada hora quer ser uma coisa. Cada hora quer ser uma coisa. O que é melhor? É alguém que sabe o que Deus gerou para ser e cresce naquilo que é chamado, ou alguém que fica batendo cabeça a vida inteira sem saber para onde ir? Não é só dinheiro, gente, é satisfação, é prazer, é dar passos de crescimento, sabe? É ver que hoje está melhor do que ontem, ter perspectiva de que amanhã vai estar melhor do que hoje. O nome disso é prosperidade. Deus vai dar ideias a pessoas aqui, e quando vier a ideia, até você vai achar que você ficou doido, ou você acha que isso nunca aconteceu comigo.
Eu já achei que eu estava doido, minha esposa já achou que eu estava doido, meus amigos já acharam que eu era doido, mas eu sou um doido feliz. Eu sou um doido que Deus decidiu fazer dar certo. E você também vai dar certo, a tua casa vai dar certo, você vai ser feliz de verdade, você vai ter satisfação naquilo que faz. Quem quer isso, dá glória a Deus.